seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no... Bom dia a todos. Sempre com muita alegria, começo mais um programa no Divã, ao vivo aqui pela NBC FM. O Divã é um programa que fala diretamente com você. Eu sou a psicóloga Fabiana Camussi e hoje, com a sua participação pelo telefone 33560595, vamos falar sobre TOC. Mas o que é isso? O que é TOC? TOC é uma abreviação para transtorno obsessivo compulsivo. É normal, ocasionalmente, voltarmos atrás para verificar se o ferro de passar roupa está desligado, ou se o carro está travado, se a porta está fechada. Mas no transtorno obsessivo compulsivo, pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, quando eles se tornam excessivos, eles passam a interferir com a funcionalidade da nossa vida diária. Independentemente daquilo que a pessoa faz, parece que ela não consegue evitar esses comportamentos e pensamentos que incomodam, que são repetitivos. Se você ou alguém que lhe é querido tem transtorno obsessivo compulsivo, você ou essa pessoa pode sentir-se isolado e desamparado. Mas existe ajuda disponível. Muitos tratamentos, estratégias e psicoterapias podem contribuir para a redução dos sintomas do TOC e, eventualmente, com a sua extinção. O transtorno obsessivo-compulsivo é um transtorno de ansiedade, caracterizado por pensamentos incontroláveis, indesejáveis e repetitivos, assim como comportamentos ritualizados que você se sente obrigado a executar. Se você tem TOC, provavelmente reconhece que os seus pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos são irracionais, ou seja, eles são involuntários. Mas mesmo assim, você se sente incapaz de resistir e, consequentemente, de se libertar deles. É como um trem que segue pelos trilhos. No transtorno obsessivo compulsivo, o cérebro faz disparar uma rede neuronal muito vincada, que por sua vez cria pensamentos fóbicos, de medo ou de urgência. Por exemplo, você pode verificar o fogão 20 vezes para certificar-se de que ele realmente está desligado. Ou pode lavar as mãos várias vezes na ida ao banheiro, ou dar várias voltas ao quarteirão para se certificar que o barulho que você ouviu durante seu trajeto não tenha sido de alguém que você possa ter atropelado. Eu vou dar um exemplo de um paciente com nome fictício. O Antônio. O Antônio é um verificador, cuja sua objeção, a sua obsessão é verificar comportamentos que gradualmente vão ocupando cada vez mais o seu tempo. Ele passa pelo menos 1 hora todas as manhãs a fazer verificações e reverificação se as janelas estão trancadas, se o alarme está ligado, se a porta da frente está trancada. No trabalho, o Antônio verifica seus cálculos financeiros que ele faz para os seus clientes uma e outra vez, com medo de que ele possa ter errado ou cometido algum erro matemático. Consequentemente, a sua produtividade baixou. Ultimamente, Antônio também começou a preocupar-se com a segurança da sua esposa, chamando-a a cada 3 horas para ver se ela está bem. Ele tem medo que, caso se esqueça de uma chamada, algo ruim possa acontecer com ela. Então, veja bem, as obsessões, elas são involuntárias, Esses pensamentos aparentemente incontroláveis, imagens ou impulsos que ocorrem repetidamente na sua mente. Você não quer essas ideias, na verdade. Você sabe que elas não fazem nenhum sentido. Pelo contrário, provocam-lhe um incômodo e angústia.
mas você não sabe como detê-las, como eliminá-las ou simplesmente como fazer para não o seguir. Infelizmente, esses pensamentos obsessivos são geralmente preocupantes e perturbadores. Eles condicionam a vida, as escolhas, os ritmos, as preferências, moldam a sua pessoa, o seu futuro, o seu estado de humor, suas atitudes e suas crenças. São como um turbilhão na vida, chegando sem aviso, arrastando tudo à sua volta. As compulsões são comportamentos ou rituais que fazem com que você se sinta impulsionado a agir de novo e de novo, de forma recorrente, repetidamente. Geralmente as compulsões são executadas numa tentativa de fazer eliminar as obsessões. Por exemplo, se você está com medo de contaminação, de ser contaminado, você poderá desenvolver rituais de limpeza. No entanto, nunca o alívio dura muito tempo. Na verdade, os pensamentos obsessivos costumam voltar cada vez mais fortes. E os comportamentos compulsivos muitas vezes acabam causando ansiedade, escalando esses mesmos comportamentos, enraizando num ciclo contínuo, contínuo de reforço e de comportamentos e pensamentos não desejados. A maioria das pessoas com um transtorno obsessivo compulsivo enquadra-se nessas categorias. Os higiênicos, por exemplo, que têm medo de contaminação. Essas pessoas geralmente têm compulsões de limpeza ou de lavagem das mãos. Os verificadores, eles verificam repetidamente as coisas, se o forno está desligado, se a porta está trancada e etc. Essas pessoas associam os comportamentos ao dano ou perda. Os céticos e os pecadores. Essas pessoas têm medo de que, se tudo não é perfeito, ou feito, algo terrível acontecerá e que elas serão punidas. Os contadores e conservadores são obcecados com ordem e simetria. Eles podem ter superstições sobre determinados números, cores ou convênios, que são aquelas pessoas que tudo tem que estar... O quadro não pode estar torto, a almofada não pode estar fora do lugar. Os armazenadores são as pessoas que têm medo de que algo ruim vai acontecer se elas jogarem alguma coisa fora. Então você compulsivamente vai guardando coisas e coisas que você não precisa, que você nunca usa, mas que você... Tem essa ideia de que se desfazer de alguma delas, isso vai trazer algum dano ou acontecer algo de ruim com você. Claro que só porque você tem pensamentos obsessivos ou executa alguns comportamentos que todo mundo tem, não significa que você tem o transtorno obsessivo-compulsivo. Muitas pessoas têm obsessões ou compulsões que são leves, que são estranhas, até mesmo irracionais, mas elas ainda são capazes de organizar as suas vidas sem maiores problemas. Mas se esses pensamentos e comportamentos causam sofrimento tremendo, é o que eu sempre comento aqui, como eu posso saber se o que eu tenho está além, além do normal, se está interferindo. Então, se isso ocupa uma grande parte do seu tempo, se isso interfere na sua vida, na sua rotina diária, no seu trabalho, no seu relacionamento com as pessoas, então muito provavelmente você pode estar a sofrer do transtorno obsessivo-compulsivo. A maioria das pessoas com um transtorno obsessivo-compulsivo tem obsessões e compulsões, mas algumas pessoas experimentam apenas um ou outro. Os sintomas do TOC, eles podem aumentar e diminuir ao longo do tempo. Muitas vezes os sintomas pioram em momento de estresse. Alguns pensamentos obsessivos no TOC incluem medo de ser contaminado por germes ou por sujeiras, ou outros contaminantes, medo de causar dano a si mesmo ou ao outro, pensamentos intrusivos ou imagens de sexo explícito ou violento, foco excessivo sobre as ideias religiosas ou morais, medo de perder ou não ter as coisas que você pode precisar, ordem e simetria, que é a ideia de que tudo deve estar alinhado de determinada forma,
superstições, excessiva atenção para algo considerado de sorte ou de azar, né? Você pode ter superstições em cima disso. Alguns comportamentos compulsivos incluem também excesso de controle, né, das coisas, como fechadura, eletrodomésticos, interruptores. Repetidamente fazer verificações a entes queridos para se certificar de que eles estão seguros. Contagem, batidas, repetição de certas palavras ou fazer outras coisas sem sentido para reduzir a sua ansiedade. Passar muito tempo na lavagem ou na limpeza. Encomendas excessivas, arranjar as coisas, arrumar as coisas excessivamente. Orar excessivamente ou praticar rituais religiosos provocado pelo medo. Acumulação de lixo, né, como jornais velhos, revistas, embalagens, qualquer coisa que você não vê utilidade, mas que você precisa guardar. A terapia para o transtorno obsessivo compulsivo é muito eficaz, né? Ela vai desde da psicoterapia até a medicação. No entanto, o tratamento para o toque, suportado pela maioria das pesquisas e atestado, né, em sua eficácia, é a terapia cognitivo-comportamental, que mais recentemente é a terapia cognitivo-comportamental com base na aceitação. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso. Lembrando a todos que vocês podem ligar aqui na rádio, né, para fazer as suas perguntas ao vivo. Ou se vocês não quiserem falar ao vivo, pode ligar também e deixar a sua pergunta pelo telefone 3356-0595. Como eu falava, né, a terapia para o toque, ela envolve 2 componentes. Exposição e prevenção da resposta, que é uma técnica que envolve uma exposição repetida à fonte da sua obsessão. O objetivo dela é não deixar você executar o seu comportamento compulsivo, que normalmente você faz no intuito de reduzir a sua ansiedade. Por exemplo, se você lava consecutivamente as mãos, você pode tocar numa maçaneta, por exemplo, da porta de um banheiro público e depois não lavar as mãos. À medida que a sua ansiedade diminuir, a sua vontade de lavar as mãos irá gradualmente começar a ir embora por conta própria. Desta forma, você aprende que não precisa do ritual, né, para se livrar da sua ansiedade. Porque, na verdade, o ritual nada mais é do que uma fonte de liberação, de você se desfazer da sua ansiedade. E você aí vai perceber que tem controle sobre os seus pensamentos, né, obsessivos e esses comportamentos que te levam à compulsão. Você vai treinar o seu cérebro de forma permanente para a redução da ocorrência de sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo. Esse tipo de técnica, devidamente aplicada e monitorizada, pode mesmo extinguir esses comportamentos de forma permanente. A terapia cognitiva para o toque incide sobre os pensamentos catastróficos, né? Os pensamentos exagerados e igualmente sobre o senso de responsabilidade exagerada que você sente. Uma grande parte da terapia cognitiva para o toque vai te ensinar de uma forma saudável, adequada e eficaz
a responder a esses pensamentos que são obsessivos, né? Para que não ocorra um comportamento compulsivo. 4 passos para você conquistar os pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. Renomear, né? Reconhecer que seus pensamentos são intrusivos e instáveis e que são resultados do toque e não devido a uma característica da sua personalidade. Retribuir. Perceba que a intensidade e a intromissão do pensamento ou o desejo causado pelo toque é provavelmente relacionado com uma aprendizagem comportamental desadequada. Ou seja, é uma forma que você aprendeu a aliviar a sua ansiedade, mas erroneamente. Refocar. Contorne os pensamentos do toque, concentrando a sua atenção em outra coisa, pelo menos por alguns minutos, né? Fazer outro comportamento. Reavaliar. O problema do toque não é uma característica sua, é um problema que pode ter resolução se você conseguir reverter os seus pensamentos. Além da terapia cognitiva, né, há outros tratamentos que eu recomendo, né? São abordagens também usadas para o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. A medicação, né, os antidepressivos também são usados às vezes, quando necessário, em conjunto com a terapia, né, com a psicoterapia, para o tratamento do toque. No entanto, o uso isolado da medicação raramente é eficaz no alívio dos sintomas do toque. Então, raramente, assim, só com a medicação você consegue, né, controlar o seu sintoma. A terapia familiar também, na maioria das vezes, é muito importante. Por quê? Porque o toque, esses rituais, essas obsessões, elas acabam causando muitos problemas na vida familiar e no ajustamento social. Então, a terapia familiar ela é frequentemente recomendada, porque ela promove a compreensão da condição e pode ajudar a reduzir os conflitos familiares, que acabam se agravando pelo toque. Pode também motivar os membros da sua família a ensiná-los a ajudar, como agir, o que fazer. Então, se você tem um transtorno obsessivo-compulsivo, você pode se ajudar de muitas maneiras. Educar-se sobre o transtorno é o primeiro passo vital. Também é importante praticar as técnicas, as técnicas que vocês vão aprender na terapia. E como eu posso superar, esses pensamentos? O que eu faço? Como eu faço? Como eu controlo? Então, na terapia, você irá educar-se, você irá aprender a respeito do transtorno. Conversando com o seu psicólogo, quanto mais você souber, melhor você será capaz de gerir os seus sintomas. Pratique as habilidades que você aprende, que você vai aprender na terapia. E você vai perceber que suas obsessões e seus comportamentos, eles vão diminuir. Esse é um desafio que exige compromisso e prática diária. Depende de você também. Obsessões e compulsões, elas podem consumir a sua vida até o ponto de optar pelo isolamento social. Por sua vez, o isolamento pode acabar agravando, o seu toque. Então é importante que você tenha uma rede de familiares, de amigos que possa recorrer para pedir ajuda, para te apoiar. Envolvendo as pessoas no seu tratamento, você pode se ajudar, a se proteger contra os retrocessos e manter-se motivado. Técnicas de relaxamento também são recomendadas, já que o estresse é o grande agravante do toque. Então, se você ou seu amigo, um membro da sua família tem um toque, a sua primeira linha de apoio será se educar acerca do transtorno. Saiba tudo o que puder sobre os problemas, sobre este problema, e assegure-se de que seu ente querido, ou você ou uma pessoa que você conhece,
também tem acesso a essa informação. Compartilhar o que você aprendeu com o seu amigo ou membro da sua família e também vai transmitir a mensagem para ele de que, né, a ajuda é disponível e é eficaz, né? Basta saber que a condição em que a pessoa se encontra é tratável para fazer alavancar a motivação. E isso pode ser o suficiente para a decisão da procura de uma ajuda profissional. Para quem convive, né, com as pessoas com TOC, é uma ligação? Não? Ah, desculpa. Achei que era uma ligação. Vamos continuar. Então, para você que convive, né, com um familiar ou um amigo que tenha TOC, como relacionar-se, né? Como eu trato, como eu ajudo essa pessoa? Os comportamentos obsessivo-compulsivos, né, do seu familiar ou do seu amigo não é falha de caráter, né? É bom que você entenda. E nenhuma característica da sua personalidade. Né? Lembre-se que o seu familiar ou amigo é uma pessoa com uma condição que lhe causa problemas no seu dia a dia, mas que ele é uma pessoa saudável e capaz de muitas outras coisas. Então, foque-se na pessoa como um todo e não apenas no seu problema, né? Não permita que o TOC condicione toda a vida familiar. Tanto quanto possível, mantenha os seus níveis de estresse baixos e leve a vida familiar de forma normal. Não participe dos rituais, né, do seu familiar ou amigo. Isso para quem convive com quem tem o TOC. Se no passado tem ajudado e promovido esses rituais, deixe de fazer, porque pode levar tempo, né, e requer uma prática para mudar esse padrão. Para ajudar uma pessoa com TOC e contribuir para a superação do problema, família, amigos devem resistir à execução do comportamento desse ritual, não participar desse ritual. Né? Apoiar os rituais, incluindo rituais de tranquilidade ou rituais de redução da ansiedade, impedem a resolução do problema. Comunique-se positivamente, de forma direta e clara. Foque-se naquilo que você quer que aconteça, em vez de criticar o seu familiar ou amigo pelo comportamento passado. Evite críticas pessoais. Assumir que a pessoa com TOC tem legitimidade para comportar-se de determinada forma pode ajudar a que se sinta aceite enquanto está fazendo essa alteração difícil no sentido de melhorar. Misture o apoio com o bom humor, né? O bom humor, aliás, é para tudo, né? O bom humor é essencial na vida da gente. Então, ajudar uma pessoa que tem TOC usando o seu bom humor, vai aliviar e vai fazer ele compreender de uma forma mais leve, né, o seu transtorno. O apoio não tem que ser sério, né? As pessoas com TOC sabem como seus medos são absurdos e incômodos. Elas têm consciência disso, porém não conseguem controlar. Então, uma dose de bom humor permite que elas possam olhar para os seus sintomas, percebendo o lado engraçado disso. Membros da família dizem que o humor muitas vezes pode ajudar o seu parente e tornar-se mais separado dos seus sintomas. Então, você pode ajudar a pessoa a ter consciência daquilo que ela está executando, né, que ela está sentindo com um bom humor. Uma dica, né, a forma como você reage aos sintomas do seu familiar ou amigo com TOC tem um grande impacto na recuperação. Os comentários negativos ou críticas podem fazer piorar o TOC, enquanto um ambiente calmo e de suporte pode ajudar a melhorar o resultado do tratamento. Não há nenhum benefício em xingar alguém com TOC ou dizer à pessoa para ela parar de executar rituais, já que eles são obsessivos e compulsivos. Isso é impossível de poder ser cumprido, não vai adiantar. E a pressão para ela parar só fará com que os comportamentos piorem, porque ela vai querer e não vai conseguir. Então, a melhor maneira de você ajudar um ente querido a lidar com o TOC é ser tão gentil e paciente quanto possível.
louvar qualquer tentativa bem-sucedida para resistir aos pensamentos e comportamentos obsessivos, né? Focalizando a atenção sobre os elementos positivos na vida da pessoa. Espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Eu digo que é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. E para que vocês entendam um pouco, né, o mecanismo da pessoa com toque, né, como elas pensam, né, o que acontece? Na grande maioria das vezes, a ansiedade é o resultado do medo de alguns pensamentos e sensações corporais. A pessoa com toque, ela tem medo dos seus pensamentos e das suas ações. Ou seja, ela tem medo que alguns dos seus pensamentos negativos possam vir a realizar-se. Vamos dizer que quem sofre de toque tem pensamentos recorrentes, né? Pensamentos repetidos. Por exemplo, a pessoa, ela pensa, talvez eu tenha um câncer, né? Mas você não tem. Você foi ao médico, ele te disse que você está bem, né? Mas, no entanto, você ainda vai para casa e começa a pensar de novo. Talvez ele esteja errado, talvez eu tenha câncer, né? Então você pensa, o fato de eu estar pensando que eu posso ter câncer, por exemplo, deve significar que há algo de errado e eu tenho mesmo que me preocupar. Preciso saber com toda certeza que eu não tenho mesmo. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Esse é o pensamento. Então você começa numa infindável procura de verificação do seu medo. E você vai a todo tipo de médico e você tem sempre o mesmo diagnóstico e isso não te convence, né? Isso se torna exaustivo. Exaustivo porque você vai em um, vai em outro e sua resposta é sempre a mesma. Então as pessoas com toque, elas têm esse pensamento intrusivo ou imagens que o incomodam. Estes podem ser pensamentos sobre cometer erros, prejudicar alguém, medo de contaminação ou doença, né? A preocupação religiosa, os temores de impulso ou desejos, ou apenas sobre qualquer coisa que você pode considerar perigoso, nojento ou sujo. Exemplos de obsessões são, por exemplo, eu cometi um erro no trabalho e vai cair tudo em cima de mim. Eu toquei na cadeira e ela pode estar contaminada. Eu tinha uma fantasia violenta e agora vou perder o controle. Eu deixei o gás ligado, as portas destravadas, o gato na máquina de lavar. Ou seja, eu fiz algo de ruim e Deus vai punir-me por isso. Depois de ter o pensamento intrusivo, você começa a procurar mais exemplos desses pensamentos. Oh Deus, eu tive esse pensamento de novo e ele é recorrente. Agora você passou a estar hipervigilante sobre si mesmo, totalmente autoconsciente, temendo cada possível pensamento negativo ou intrusão, e que isso reflete em uma mente perturbada. A ideia que suporta o seu disparo de autofoco é depreciativo acerca de si mesmo, e que você só deve ter certos pensamentos,
E se tiver outros que supostamente não sejam moralmente aceitos, isso é catastrófico, ruim ou perigoso. Então, o que é que você faz quando tem pensamentos e comportamentos não desejados ou intrusivos? Você grita consigo mesmo? Pare? Você tenta obter garantias de alguém? Isto parece câncer para você? Talvez você reze para ter paz, ou você beba álcool para aliviar, ou você coma em excesso, ou talvez você comece a pensar demasiado, a pensar mais e mais. Por que eu estou tendo esses pensamentos malditos? Será que estou ficando louco? Não, certamente você não está ficando louco. No entanto, na tentativa de procurar respostas para enquadrar o seu problema, e por distorção de raciocínio, você começa a concluir resultados que fogem da sua realidade. Então, quanto mais você tenta deter esses pensamentos, quanto mais você tenta se livrar deles, mais eles são recorrentes. E essas conclusões que você acaba chegando, que são irracionais, só fazem aumentar ainda mais o seu problema, né? Então, é importante que vocês entendam os procedimentos do toque, né? Partindo do princípio de que o toque está relacionado com algum mecanismo de defesa que você foi implementando no seu dia a dia. São coisas que você mesmo cria, né, em forma de preocupações e consequentes comportamentos indesejados. Porque aí você pensa e você, né, acaba por mudar o seu comportamento, né, comportamentos incômodos, disfuncionais, né, como uma forma de diminuir a sua ansiedade. Ou seja, você aprendeu de uma forma errada a aliviar essa sua ansiedade. Então, nesse sentido, você desenvolveu um conjunto de raciocínios e comportamentos que são prejudiciais ao bom, né, ao bom desenvolvimento do seu dia a dia e, consequentemente, mantém e aumentam ainda mais o seu toque. Essa sensação de completude, né, nessa sensação você diz: eu posso parar agora porque eu sinto que já fiz o suficiente. Então essa senso-percepção de conclusão torna-se agora o seu novo livro de regras para os seus rituais. Então eu preciso fazê-las até que sinta que eu fiz o suficiente. Então você tornou-se viciado nos seus rituais. Espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Pessoal, vocês que estão ouvindo, né, que eventualmente estejam em dúvida, querem fazer alguma pergunta, liguem para cá, 33560595. Né? Se você não quiser falar ao vivo, não quiser falar no ar, pode deixar a sua pergunta. Né? Se você tem alguma dúvida ou algum dos sintomas. Né? Então, dentro de tudo isso, né, que eu estou dizendo, voltando ao nosso assunto, evitar os gatilhos, né? Então você conclui, eu não teria qualquer
um desses pensamentos se eu simplesmente evitasse os gatilhos, né? Evitasse a começar. Então, você começa a entrar num processo de evitação de tudo. Você evita tocar as coisas, evita banheiros públicos, apertar as mãos, né? Evita assistir filmes religiosos, evita as pessoas que o fazem ter sentimentos que você considera mal, né? Ou repugnante. Então, evitar, prevenir e evitar, você acaba fugindo do mundo, né? Você acaba se isolando. E quanto mais você evita, mais circunscrita fica a sua vida, né? O seu problema vai crescendo à medida que você vai evitando, né? Não tem como a gente se isola do mundo. Isso é um sofrimento, né? Então, voltando a dizer, como é que eu sei, né? Que o que eu tenho, ou o meu ritual, ou o meu jeito de agir, como é que eu sei que isso está saindo do normal, né? Porque, como eu comentei lá atrás, é natural que a gente tenha algumas, né, superstições, assim, a respeito de alguma coisa, né? Não passo embaixo de escada, né? Esse tipo de coisa. Mas quando ela começa a nos afastar das pessoas, né, do nosso convívio no dia a dia, quando ela começa a me prejudicar no trabalho, eu preciso verificar muitas vezes aquilo que eu fiz, né, e eu acabo não conseguindo evoluir no meu trabalho, porque eu sempre estou presa naquele primeiro procedimento, né? Eu tenho uma paciente em que ela fez, né, ela criou um ritual do dia a dia dela a respeito que envolveu a família, né? E ela elaborou um número 6, né? O número 6, então, tudo que ela vai fazer tem que ser 6 vezes. Se ela vai colocar açúcar na xícara, são 6 colheres. Se ela vai enxugar uma louça, tem que ser 6 vezes. Né? Se ela vai colocar uma roupa, ela tem que girar a roupa 6 vezes. Tudo que ela vai fazer em torno do número 6. Então, a vida dela se tornou exaustiva. Por quê? Ela entra no trabalho às 8 horas. Ela tem que acordar às 4h30, 5 da manhã para conseguir executar todos os rituais. Porque ela criou uma fantasia de que se tudo que ela faz não for às 6 vezes consecutivamente, alguém da família dela vai sofrer um acidente, alguma coisa de ruim vai acontecer, né? Então, veja bem, como a gente, né, como que o meu dia a dia pode ser saudável, como eu posso aguentar uma carga dessa? Ela sofre, ela tem consciência de que isso não é correto, né? Só que ela não consegue evitar. Então, provavelmente, você que se identificou com a grande maioria dos pensamentos descritos agora, né? Esta é a forma como você pensa, se isso se enquadra você, né? Tudo em nome de ser responsável, consciente, tudo no sentido de evitar perder o controle, né? Enlouquecer ou tornar-se irresponsável. Se você tem esse pensamento, né? Que tudo que é seu tem que estar no controle, e esse controle que você tanto pretende atingir acaba não funcionando. Pelo contrário, acaba tornando a sua vida um inferno. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso.
Meus queridos, né, ouvintes, hoje eu vou ficando por aqui. Obrigada por sua companhia, vocês que estão nos ouvindo, né? E eu espero ter contribuído para esclarecer, né, as suas dúvidas a respeito do toque, né? E você que não conseguiu ligar ou tem alguma dúvida a respeito, ligue 9699-5451 e marque, agende sua consulta, né, para esclarecer a respeito de eventuais sintomas que você possa estar tendo, né? Esse é o telefone do meu consultório, que fica na Avenida Cônego Itamar Luiz Costa, 1120, aqui no bairro Nova Brasília. Então, você que quer esclarecer, que ficou com alguma dúvida, eu vou ter um prazer em atendê-lo. Visite também o nosso site, é só acessar Consultório Psicológico Fabiana Camussi e deixar as suas mensagens. Se você gostaria de ouvir sobre algum assunto aqui no Divã, né, já que esse é um espaço aberto para todos vocês, acesse o site da rádio www.nbcfm.com.br, né, ou telefonem para cá pelo 33560595, sugerindo um tema ao qual vocês tenham interesse. Eu vou ficando por aqui, lembrando que nosso programa é toda segunda-feira, a partir das 11 horas, e eu te espero aqui no Divã. Que a sua segunda venha com cara de segunda chance, para concretizar tudo que antes não deu. Que seja sempre recomeço. Linda semana a todos, até mais. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar.